Fala galera, bem-vindos de volta a mais uma aula do canal do Professor Valentim e hoje trago para vocês mais um conteúdo de matemática. Eu espero que você goste e o mais importante, aprenda. Agora vamos lá. Se você ainda não curtiu, não se inscreveu, não comentou, não compartilhou, faça, isso ajuda muito na continuidade desse trabalho. Apoie o canal da maneira que você puder. Agora chega de papo e vamos à aula. Então, pessoal, estou trazendo para vocês aí um conteúdo que vocês devem ter visto em algum lugar. O famoso conteúdo que é problema para muita gente, mas eu espero que depois dessa aula, não. Trago para vocês porcentagem, a primeira parte, né? Essa é a primeira aula de porcentagem. E você já deve ter visto alguma coisa com porcentagem na sua vida, seja numa loja, seja num site, né? Promoções. Quando você escuta o repórter falar que a gasolina teve tantos por cento de aumento, o gás aumenta tantos por cento. Então, porcentagem é muito comum, é a matemática de fato presente em nossas vidas, né? Bom, o que eu queria começar a trabalhar com vocês é a ideia de porcentagem. Qual é a definição? Porcentagem é uma razão de denominador 100, né? Por isso, o próprio nome já diz, porcentagem. Até costumo brincar com os alunos que não é porcentagem ou porcentocinquentagem, é porcentagem, porque o denominador, o de baixo da fração, é 100. Então usamos o símbolo, né? Esse símbolo aqui é porcento, para representá-la. A expressão x% indica uma razão em que o numerador é x e o denominador é 100. E aí eu posso até te mostrar aqui, 5%. Né? O que é isso? O numerador é 5 e o denominador é 100, 5%. Isso é o básico. Também podemos utilizar um número decimal para representar a porcentagem. Por exemplo, 40% pode ser escrito da seguinte forma. 40%, que é o 40 sobre 100, e que se você dividir vira o número decimal 0,40 ou 0,4, tanto faz. Beleza? Vamos a alguns exemplos. 0,75. 0,75 é o quê? 75 por cento, né? Duas casas, ó, tá vendo? Que é o 75%. Só que ele é uma fração, né? E o 75%, o que é o 75%? Ele é o, se você simplificar por 25 em cima e embaixo, 3 quartos, né? 75%, 25% são percentuais muito famosos, né? Que aparecem bastante. Ó, 0,25, 25 sobre 100, né? Você pode botar aí o próprio 25%, ou se você simplificar por 25 em cima e embaixo, dividindo, vai dar 1 quarto, né? Você comeu 1 quarto, a quarta parte de um bolo, pega o bolo, divide em 4 pedaços. Se você comer um pedaço, você comeu 25% desse bolo. Beleza? Vamos seguir. 0,125. Isso aqui é um problema. Isso aqui não é 125%. Por quê? Porque eu estou falando por cento, então são centésimos, duas casas. E com duas casas nós paramos aqui e teremos o quê? 12,5 sobre 100, que é o 12,5%. Beleza? Bom, e o 0,05? O pessoal faz muita confusão, né? 0,05 é o quê? 5 sobre duas casas, 100. É o famoso 5%. E esse aqui, 0,005? É só ter calma. Valentim está falando duas casas, ó. Uma, duas. E parou aqui, eu vou ter 0,5 sobre 100. Ou o nosso meio por cento, 0,5%. Beleza? E esse aqui, 1,25, que seria o quê? Duas casas, 125 sobre 100, que é o 125%. Beleza? E o cálculo da porcentagem? Como você faz para calcular tantos por cento de alguma coisa? Então vamos recorrer ao seguinte exemplo. Uma loja possui 400 peças e 12 delas apresentam defeito. Qual a porcentagem que representa esta quantia de peças defeituosas?
Bom, eu quero saber, né, se eu tenho 200 peças, 400 peças, perdão, 12 tem defeito. Então, isso representa quantos por cento? Basicamente, o que eu quero que você entenda é que eu ter 12 peças dentro de 400 não te dá ideia de porcentagem. Mas se você dividisse todas essas peças, né, em 4 grupos, pegasse 4 caixas e dividisse igualmente, você teria 100 peças em cada caixa. E você dividiria proporcionalmente as defeituosas, ou seja, são 12, né, defeituosas, então dividindo em 4 caixas, você teria 3 defeituosas em cada caixa. Sabe o que isso representa? Você ter 12 peças defeituosas num grupo de 400 representa que você tem 3 defeituosas para cada 100, ou seja, 3%. Basicamente, o raciocínio inicial é esse, o principal. Só que, é claro, você não precisa dar essa volta toda. A gente tem muitas maneiras de você identificar um percentual. Por exemplo, 12% é defeituoso dentro de um grupo de 400. Então, a gente vai dividir em cima e embaixo, né? Simplificar de uma forma que dê 100 aqui embaixo, para virar o tal do porcento. Então, por quanto eu divido em cima e embaixo para dar 100 aqui? 4. 12 por 4, 3. 400 por 4, 100. 3%. Ah, Valentim, mas e se aqui embaixo eu não tivesse como multiplicar ou dividir de uma forma que desse 100? Então, você ia efetuar a divisão. Se você efetuar a divisão de 12 por 400, né, dividindo por 400, você ia fazer o quê? Ia acrescentar um 0, outro 0, né? E aqui um 0 novamente, porque você acrescentou lá. E quanto vezes 400 dá 1.200? 3. Resto 0. Ou seja, 0,03, que é a mesma coisa que 3 sobre 100, que é o nosso famoso 3%. Beleza? Então, esse é o cálculo de porcentagem, para descobrir quanto representa. Agora, como que a gente calcula porcentagem de algo, né? Margarida pagou suas contas do mês com 1/3 do salário que recebeu e com 25% do que lhe sobrou, fez algumas compras. Assim, ela tem disponível para as outras despesas do mês quanto que ela tem. Vamos entender o que Margarida tem e o que ela gastou. Ela recebeu o salário dela, né? Ela está com o salário dela. Então, ela pagou as contas do mês com 1/3 do salário. E em cima do que recebeu, né, do que sobrou, ela tirou 25% para fazer algumas compras. Então, se eu gastei 1/3, me sobraram 2/3. E em cima disso aqui, ela gastou o quê? 25%. Então, ela gastou 25% para fazer algumas compras. E o que sobrou? O que ela tem disponível para as outras despesas? É 75%. Entenderam? Então, ela já gasta 1/3. Sumiu. Aí sobra 2/3 do salário dela. E desses 2/3, ela gasta 25% para pagar a conta, né? E fazendo complementar, se o total é 100%, sobraram 75% que vai sobrar. E aí, como é que fica? Vamos calcular. 75% de 2/3. E aí, como é que fica? 75 sobre 100 vezes, né? Esse D é multiplicação, 2/3. Calculando, então, 75% de 2/3, nós teremos o quê? 2 vezes 75, 150. 3 vezes 100, 300. Dá para perceber que 150 é metade de 300, né? Simplifica por 150 em cima e embaixo, é igual a 1 sobre 2. Ou seja, sobrou metade do salário que ela recebeu. Dá para entender e perceber que porcentagem é uma continuação do estudo de fração, né? Tem que estar em dia com o estudo de fração. Vamos ao exemplo 2, né? Supondo-se que o número de vagas de um curso em um concurso vestibular aumentou 25%. Formação importantíssima, aumentou 25%. E que o número de candidatos aumentou 35%. O número de candidatos por vaga para esse curso aumentou. Bom, primeiro a gente tem que entender o que é a relação candidato-vaga.
candidato dividido pelo número de vagas, né? O que é isso? É como você sabe se um curso ele é muito concorrido ou não. Você vê quantos candidatos disputam uma vaga, né? Então você tem aí áreas e cursos com 90 candidatos para uma vaga, concursos dificílimos com 200 candidatos para uma vaga ou até mais, né? Então isso é a relação candidato-vaga. E aí o que acontece? Ele informa aqui que o número de vagas aumentou 25%. E o que significa aumentar 25%? Aumentar 25% significa o seguinte: a quantidade representa 100%. Só que depois do aumento, passa a ter o quê? 125%. É exatamente isso, que é a mesma coisa que 1,25. Então dizer que alguma coisa aumentou 25%, é só pegar e multiplicar o valor original por 1,25, que você vai ter um novo valor. Então, o número de vagas passou a ser o quê? 1,25 vezes V. Muito bem. E o número de candidatos aumentou 35%. Então, aumentar 35%, analogamente, é o quê? Aumentar 35% quer dizer que passou de 100%, que valia, né, o total. Aí teve o aumento e passou a ter o quê? 135%, que dá 1,35. Então, o número de candidatos passou a representar 1,35 vezes candidatos. Ah, Valentim, e desconto? E diminuir, como seria? Bom, vou fazer um exemplo análogo aqui, né? Diminuir 20%, como é que é? Bom, se você tem os 100% originais, e aí você tem a redução de 20%. Você passa a ter 80% daquele produto, daquela quantidade, que é o 0,8. Então, recapitulando, se você quiser aumentar 25% de alguma coisa, multiplica por 1,25. Se você quiser aumentar por 35%, você multiplica por 1,35. Se você quiser diminuir 20%, você multiplica por 0,8. Agora voltamos aqui para resolver a questão de fato. Como é que seria isso? Vamos dividir, né? 1,35 para 1,25. Como que faz essa divisão? Bom, se tiver na mão, você faz assim, ó. 1,35 dividido para 1,25, você anda duas casas em cima e embaixo, né? Ou pode multiplicar por 100 em cima e embaixo, que vai dar 135 sobre 125. E aí você efetua essa divisão, né? 135 dividido para 125. De cara, você já acrescenta 1 aqui, né? 1 vezes 125, 125. Para chegar a 135, você subtrai 0, 1, 0. E aí você vê que o 10 não dá para dividir por 125. O que a gente faz? Acrescenta um 0 e bota uma vírgula, né? 100 ainda não dá por 125. O que a gente faz? Acrescenta um 0 e paga com um 0. Agora sim, 1.000 dividido para 125 dá 8. 8 vezes 125, 1.000 para 1.000, 0. O que significa que isso aqui é 1,08 de candidato por número de vagas. E 1,08 dentro do que a gente conversou representa o quê? 1,08 são 108%, que é um aumento de 8%. Beleza? Bom, então era isso que eu tinha para acrescentar para vocês sobre porcentagem. Espero que gostem e o mais importante, aprendam. Valeu!